Esses dias eu estava conversando com um amigo de longa data e ele estava fazendo exatamente essa transição de carreira, né? Então ele estava vindo aqui para essa área de programação e tecnologia. O que acontece, na verdade, é que nessa conversa a gente começou a entrar em alguns projetos que eu já fiz no passado, né? Para servir meio que de exemplo. E às vezes você falando, né, de alguns projetos que foram consolidados, para um cara que é iniciante, talvez, ele vai olhar, meu Deus do céu, que coisa disruptiva, né? Só que quando você às vezes apresenta para um cara que é um pouco mais sênior, ele vai entender que foi trabalhoso, mas que é possível sim no nosso mundo. E o meu caso foi o seguinte, né? Eu separei ali 1 mês e meio, 2 meses e fiz um sistema, né, que eu queria implementar. Eu acabei vendendo ele ali por uns 4 salários, né, que eu recebi ali na época. Não para minha empresa, né, mas para uma outra. Enfim, eu acabei realmente ganhando uma grana rápida com programação. E, de novo, para um cara sênior, ele vai entender que isso é possível. Até mesmo para quem faz freelance, né? Só que quando você fala isso para um cara que é mais iniciante, né? A ideia é, meu Deus do céu, né? Que coisa mais revolucionária. Só que aí a gente foi continuando essa conversa e, assim, eu mostrei um pouco de onde que sai essa visão natural do iniciante sobre essas coisas muito disruptivas e por que que para o sênior já se torna uma coisa um pouco mais tranquila. E eu quero falar um pouco sobre isso. E até entra em alguns assuntos muito interessantes, que é o seguinte, por que que logo no começo alguns programadores eles abandonam a área de programação mesmo sabendo que é difícil? Tem um motivo muito interessante, tem uma justificativa muito plausível. E aí eu pensei, cara, isso daqui dá sim um bom quadro, né, do Café com Lhama. Hoje eu vou tomar só uma água aqui, porque meu Deus do céu, tá tarde, eu não vou tomar café, mas é isso, vamos fazer esse quadro aqui e beba água e deixa o like. Esse é o nosso quadro Café com Lhama, em que eu respondo as grandíssimas perguntas que os inscritos desse canal mandam aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. E um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama. Então você utilizando o cupom Programador Lhama ou o link aqui no comentário fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como um professor lá da trilha de Python, eu garanto um material de ótima qualidade para seus estudos. Uma coisa eu te garanto, o começo da sua jornada como programador vai ser das mais difíceis. Eu mesmo, inacreditavelmente, comecei a programar um pouco antes da faculdade, entrei na faculdade já sabendo algumas coisinhas, mas mesmo assim, acabei entrando, né, para prova final ali de recuperação, né, e no segundo período eu, cara, quase bombei de novo em programação. Foi depois, com um certo tempo, que eu consegui meio que aflorar, né, e me tornar um programador um pouco mais experiente. Só que, geralmente, a visão que a gente tem, seja de faculdade ou seja de alguns cursos que você vai fazer por aí, eles vão tentar vender para você uma ideia em que você tem o seu esforço como programador e a sua maturidade em programação mais ou menos igual a esse gráfico aqui, olha. Ou seja, um esforço contínuo e linear, ele vai te dar também uma crescente meio que reta da ideia, né, do amadurecimento em programação ali que você vai tendo. E o que que significa necessariamente essa ideia de amadurecimento em programação? É como se você já estivesse meio que normalizado, como você tivesse essa facilidade de tirar a programação da sua cabeça e colocar ali, né, num computador, no editor de código, do mesmo jeito que, por exemplo, nós escrevemos num papel em branco. E sim, você consegue chegar nesse nível. Esse nível é muito claro para qualquer tipo de programador que já é um pouco mais experiente no mercado. Você vai acabar desenvolvendo essa facilidade. Isso é muito visível. Então, eu chamo isso, na verdade, e até mesmo, né, a ideia de você tomar decisões boas em código, como a ideia da maturidade em programação. Você vai se acostumando a programar, você vai se acostumando, né, com a vivência sobre programação e até mesmo, né, em pegar outras bibliotecas novas, absorver conhecimentos rápidos. Isso é o que eu estou chamando de maturidade na programação. Mas a grande verdade é que esse gráfico ele está errado, ele está falso. A gente tem, na verdade, um outro tipo de comportamento. Eu falo isso como professor e até como mentor de outros programadores, em que a gente acompanhava ali o desenvolvimento deles. Esse gráfico, na verdade, sobre esforço e maturidade na programação, ele é mais desse jeito aqui, olha.
E sim, pode assustar um pouco quando a gente olha, né? Porque é uma coisa um pouco diferente do que a gente tem planejado na nossa cabeça. Mas vamos aos poucos, eu quero falar um pouco sobre esse gráfico e vamos destrinchar esse processo todo que você vai tendo com o aprendizado em programação. Galera, programar não é fácil. No seu começo de jornada, você vai ter um alto esforço para tentar entender o que está acontecendo ali e você vai evoluir pouco. De verdade, absorver essa matéria não é fácil. Você vai ter um alto esforço ali para pouco ganho no começo. Isso é normal, isso faz parte do aprendizado. Você raciocinar de um jeito diferente sempre é difícil. E detalhe, isso não acontece somente para aqueles que são novatos em programação. Se você for, por exemplo, mudar de linguagem, tentar programar em outra linguagem já sendo experiente, você vai passar por esse gráfico. É muito notável. Eu mesmo, né, tentando aprender algumas outras coisas um pouco mais complexas, acabo passando por esse gráfico. É claro que o momento ali inicial, ele pode se encurtar um pouco, né? Eu posso ter ganhos maiores a partir do meu período, né? Só que o começo é geralmente isso. Você vai sim acabar tendo um grande esforço para tentar aprender o mínimo necessário. Então, assim, não tem muito o que falar. O começo realmente é complexo. E honestamente, por não entender isso, é que muitas pessoas acabam largando essa área. Irmão, de verdade, nos primeiros meses ou então nas primeiras semanas, você vai ter desafios, vai ser problemático, vai aparecer erro ali na tua tela e corrigir isso às vezes não é tão simples assim. É claro que a gente tem sim a ajuda de inteligências artificiais e de coisas do tipo, mas você ainda não vai ter a grande maturidade para entender, por exemplo, as respostas que algumas IAs estão apresentando ali. Já parou para pensar nisso? Tem muitos programadores ainda, novatos e júniores, que mesmo com inteligência artificial não conseguem entender o que está sendo dado ali de resposta. E tá tudo ok, isso faz parte do processo. Você tem que sair dessa arrebentação e continuar, né, jogando um certo esforço ali para entender o básico necessário no começo. É depois de um tempo que você realmente vai começar a subir um pouco a sua maturidade em relação à programação. Você vai estar um pouco mais direcionado, um pouco mais entendido sobre como é que funciona esse universo. Então, começar a fazer alguns programas, tirar umas ideias que você tem na cabeça e colocar no terminal sem uma necessidade de ajuda ou de consulta, isso vai acontecer. Isso vai sair de você de uma maneira natural. É literalmente como se fosse andar de bicicleta. No começo você começa a cair, você começa a ter alguns problemas e logo depois você começa realmente a entender sobre equilíbrio, a ir para frente, a conseguir virar um pouquinho ali o guidão. Você vai conseguir fazer isso de uma maneira um pouco mais natural. Só que dessa vez você vai ter sim um pensamento mais voltado para desenvolvimento. E é claro que, em seguida, o esforço que você vai desprender ali para entender de outros tópicos de programação não vai ser tão grande assim quanto que é no começo. Você já vai entender um pouco as bases, já vai ter estabelecido ali o que é programação para você, como é que funcionam algumas estruturas mais básicas, e aí entrar em situações mais complexas vai ser um pouco mais simples. Então, é muito normal, por exemplo, algumas pessoas começarem a estudar programação a partir de lógica. É justamente para sair desse começo desse gráfico, em que você tem um alto esforço para realmente não ter tantos ganhos assim. Mas com o tempo, você consegue absorver elementos de uma maneira muito mais simples e consegue evoluir um pouco essa maturidade de programação, desprendendo não tanto esforço assim. Galera, eu mesmo, você pode falar isso com qualquer sênior que ele vai falar a mesma coisa. Você pode falar com qualquer pessoa que é mais experiente em programação. Em alguns casos, eu nem preciso de colocar código ali no VS Code ou no editor de texto. Eu posso ler um livro, ler um artigo e entender o conceito que está me apresentando ali na frente. Isso vem com o tempo, isso é maturidade em programação. Eu não preciso, por exemplo, testar, parar, entender, ler com uma certa dificuldade que está acontecendo, tentar rodar, por exemplo. Não, só você ler ali alguma coisa a respeito e entender como é que é o código, vai ser muito mais fácil de replicar ele. Isso já acontece comigo de uma maneira muito natural e é muito provável que qualquer outro desenvolvedor um pouco mais sênior passe por isso também.
Por isso que, às vezes, o método de estudo de algumas pessoas que são sêniores é um pouco diferente, para você aprofundar em um certo tópico, porque o esforço que ele está gastando ali para aprender alguma coisa nova não é tão grande. A maturidade de programação que ele já tem ao longo do tempo já veio e já cresceu. Então, é exatamente essa perspectiva que você tem, por exemplo, de programadores mais iniciantes com programadores um pouco mais sêniores. E aqui vai a minha grande dica. Se você é um programador iniciante, você tem obrigatoriamente que dedicar grande esforço para chegar o máximo possível num tempo rápido nesse ponto. Nesse carinha aqui, olha. Que é quando você começa a notar que você está fazendo código, que você está tirando ideias da sua cabeça de uma maneira mais fluida, em que você está pensando, por exemplo, quero fazer isso, e você faz. E você transforma esse seu desejo em código de uma maneira muito mais simples. Esse é o grande ponto que você tem que chegar. Aqueles que realmente chegam nesse ponto e conseguem se entender melhor, né, o que estão fazendo, esses são os caras que não desistem de programação e realmente continuam. Só que a galera que eu vejo que mais desiste em relação à programação é exatamente quem ainda não passou dessa arrebentação. É claro que tem outros fatores, por exemplo, mercado, ou então algumas situações externas aí, localidade e tudo mais, mas eu vejo que o primeiro desafio é realmente você chegar nesse ponto. Você ter, sim, uma espécie de maturidade em programação a nível de você tirar uma ideia que você tem na sua cabeça, colocar ali no computador, colocar em código e ser uma coisa natural no teu desenvolvimento, na tua vida. Meu amigo, agora me diz, você concorda comigo? Você discorda do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco a respeito. Eu quero também deixar uma outra recomendação de vídeo, que é o seguinte, se você é novato, muito provavelmente já deve ter ouvido, e o Clean Code? Clean Code vale a pena? Eu tô ouvindo todo mundo aqui falando de Clean Code, meu Deus do céu, Clean Code vai matar todo mundo. Irmão, seguinte, vê esse vídeo aqui, de verdade. Eu falo a minha percepção como uma pessoa mais sênior sobre esse livro. Eu acho que ele tem um público e um momento certo para você ler, mas aquela galera que fica no seu ouvido, Clean Code, Clean Code, Clean Code, calma. Vê esse vídeo aqui e aí a gente conversa um pouco melhor. Eu te vejo lá e até mais.